Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café, desta vez especial, sobre um tema do momento. Você sabe que o café é normalmente um estimulante, é algo que faz com que a gente fique mais aceso, mas a nossa Hora do Café hoje tem a intenção de esclarecer. É um tema polêmico e eu hoje não tenho nenhum convidado, mas embora não tenha nenhum convidado, eu já fui consultado por várias pessoas e um dos meus alunos pediu para que eu pudesse conversar sobre o tema de hoje, que é fake news e boatos. A influência que tem nas pessoas e nas organizações. E para deixar muito claro como será este momento, eu vou eh, gravar em dois momentos. O primeiro momento, dando algumas explicações básicas de fake news, boatos, as diferenças, como eles surgem e como as questões desses dois tipos de informação, tipos de comunicação surgem no mercado e o que acontece. Para um segundo momento, num outro momento, mais à frente, eu vou receber perguntas, vou receber informações, eu vou receber críticas e aí eu vou gravar novamente, e talvez até ao vivo. O importante nessa nossa história é que é um bate-papo informal. Aquilo que eu trouxe é um estudo que eu já venho fazendo há algum tempo. Eu busquei informações de fontes fidedignas para poder trazer, sem dizer que isso aqui está errado ou isso aqui está certo, se o fulano está certo ou o fulano está errado, mas trazendo a mensagem do que é um fake news, do que é um boato, e o que está acontecendo nas organizações, o que está acontecendo nas pessoas, e por que que elas fazem isso de uma forma tão, tão fácil, tão, compartilham, disseminam informações que muitas vezes podem prejudicar as pessoas de uma forma muito poderosa. Mas tem um interesse, tem um grupo de pessoas que estão muito interessadas nesse processo, que visam que fake news e boatos continuem fortes, porque tem uma questão por trás desse processo. Não é simplesmente para fazer uma brincadeira, fazer uma paródia ou fazer uma piada, mas sim para manter algumas situações dentro de alguns esquemas importantes. Tem situações políticas, tem situações de poder e assim por diante. Eu gosto de dar sempre exemplos a respeito disso e vou, ao longo dessa hora do café, trazer alguns exemplos que são contaminantes e que foram, no seu tempo, há algum tempo atrás, e ainda hoje tem uma influência, mostraram para as pessoas o quanto isso é complicado. E quantas pessoas tiveram situações ou tiveram decisões desagradáveis pelo seu dia a dia por conta de fake news ou de um boato. Então, vamos começar explicando o que é fake news. Fake news nada mais é do que uma notícia, né, baseada em dados, em números, mas que vai levando você a conclusões não corretas ou desvirtuam ou criam dados que não existem ou mostram situações de acordo com aquilo que quem as produziu quer passar para as pessoas. Vou dar um exemplo muito claro. Há poucos dias atrás aconteceu um fato de muito ruim, muito feio, muito desgastante, em que um rapaz foi até uma cidade, Blumenau, e fez um massacre com crianças. Foi algo terrível. Eu recebi uma fake news com todos os dados, com tanta história do rapaz, e ele aparece numa montagem muito mal feita. Tiraram a foto dele
de uma parte e fizeram uma montagem numa foto de um comício do candidatos às eleições, das últimas eleições, em 2020 ou qualquer coisa assim, há um ano ou 2 anos atrás, em que ele aparecia, né, fazendo L, como se dissesse, olha, está vendo? Olha quem é a pessoa, ele é, então, um adepto ao petismo, ao Lula, qualquer coisa assim. E aí se viu, depois se claramente é uma falsificação, uma montagem muito mal feita. Tiraram a foto de uma pessoa e colocaram apenas o rosto do marginal, do assassino das crianças de Blumenau. E aí começa a se investigar que uma das coisas interessantes, que, pelo contrário, ele tem toda uma tradição de um grupo neonazista, faz parte de um grupo de extrema-direita, trazendo o neonazismo, mas não é o caso. Alguns anos atrás, para que se entenda o fake news, foi feito um estudo para saber por que as pessoas, ao invés de pegar aquela notícia e analisar para ver o que é, ela simplesmente compartilha. Por quê? E aí foram descobrir que existe uma crença, aquele grupo de pessoas que compartilha sem pensar muito, já compartilha, porque acredita que aquilo é uma verdade, ou virá a ser uma verdade, porque já tem uma crença pré-estabelecida. E isso a psicologia chama-se de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Eu acredito naquilo, eu já tenho aquilo como fato, e qualquer coisa que eu receba que seja positiva, que dê consistência, que dê substância, né? Ou como diz o mineiro, que dê substância àquilo que eu acredito, eu naturalmente vou continuar jogando isso de uma forma que eu consiga compreender exatamente como isto está acontecendo e o que vai acontecer a partir desse processo. Tá? Muito bem. Então, quando eu entro no viés de confirmação, eu tenho que entender que é uma crença pessoal que vai alterar, inclusive, os meus comportamentos. E como é que eu posso evitar? Primeiro, é entender que existem outros lados, que existem outras possibilidades, né, que existem contraditórios, que existem outras formas de entender. E aí, em cima uma fake news, ou notícia falsa, ou notícia enganosa, que seria uma tradução do português para o fake news, ouvir opiniões diferentes, procurar dados confiáveis, procurar outros tipos de dados para fazer confirmação, ao invés de simplesmente divulgar a notícia. O viés de confirmação existe para todas as pessoas, não tem nada demais você ter um viés de confirmação. Agora, o primeiro passo para você verificar se o que você está fazendo, compartilhando uma fake news, é realmente verdade, é buscar outras opiniões, é ouvir outras pessoas, é entender que podem ter outros tipos de comportamento, de ações, e, principalmente, de que pode ser apenas uma mentira, um engano, que as notícias não são verdadeiras. Durante a pandemia, surgiram, né, dezenas, talvez centenas, talvez milhares de informações fake news. Desde aquela que falavam que você tratar, e eu recebi aqui durante muito tempo, que você, ao invés de fazer higienização com álcool, você deveria fazer com vinagre, porque o vinagre era 400 vezes mais potente para matar o vírus, a possibilidade, né, do vírus da Covid entrar através das mãos, através do rosto.
E muita gente acreditou. E tinha gente também que acreditava que se tomasse uma vez por dia um chá de alho com louro e com algumas outras coisas também poderiam evitar o Covid, e mesmo que tivesse Covid, iriam sarar. Não era para tomar vacina ou qualquer outra coisa. Essas notícias vêm todas elas baseadas em dados e números que muitas vezes têm um fundo de verdade, mas a grande maioria das vezes não tem verdade. São dados e números criados por supostas organizações de pesquisa, por supostas coisas. Está lá. E algumas das vezes, esses próprios fake news vêm de pessoas, personalidades, políticos, cientistas que erram, que falham, e que em seguida vão dizer, não, olha, eu falei, não era bem aquilo que eu queria dizer, ou ficam quietos e não falam nada. Mas quando se trata de alguma questão que a pessoa vai perder poder, ou que aquilo trará poder para ela continua afirmando e muitas vezes até o final dos tempos afirmando. Então, a fake news, ela tem um poder nas pessoas muito forte. Ela tem uma situação de fazer com que as pessoas desconfiem do amanhã, desconfiem de outras pessoas, de organizações, de partidos políticos, seja lá do que for. E ela vai caindo em determinadas coisas, até em situações muito cruéis, muito rudes, muito mentiras muito enganosas que fazem com que as pessoas não acreditem mais naquela pessoa. Uma das, uma das fake news mais interessantes é quando você começa querendo, no caso de uma organização, destruir a organização, você começa a implantar no mercado financeiro, no mercado onde aquela empresa atua, o seu concorrente, informações de notícias falsas baseadas em algum instituto de pesquisa ou algum, alguma pesquisa de algum órgão pouquíssimo conhecido ou desconhecido ou inventado, mas que casa com algumas situações interessantes e a outra empresa começa a perder. No nível pessoal, o que tem acontecido muito, principalmente na época dos partidos, das eleições, dos candidatos, é que os dois lados, às vezes, ou os diversos lados, criam fake news para, ao invés de fazer um debate honesto, sincero e verdadeiro, para diminuir o outro, para dizer que o outro não presta, para fazer uma situação ou deixá-lo constrangido, para tirar eleitores ou tirar poder daquele outro grupo e ficar com aquilo. Surgiu muito, e a fake news, a palavra fake news surge na época do Trump, na eleição do Trump, na última eleição, onde ele procura criar dados, e aí ele tem toda uma política muito bem feita, toda uma organização de divulgação de notícias falsas, porque ele tem muito dinheiro. E essa é uma característica interessante do fake news. Para que fake news atinja um número de grupos sociais muito grandes, é preciso muito dinheiro. Então, há que se desconfiar das vantagens que tem ali e como isso vai acontecer. É preciso um investimento muito alto de dinheiro, de tempo e de grupos ou de um contingente de pessoas muito grande para fake news. Basicamente, essa é uma das primeiras situações para a gente entender que nós temos, muitos de nós acreditamos, naquilo que é a nossa crença interior. Por isso que a gente compartilha. O primeiro ponto, segundo os estudiosos, segundo a psicologia, é você ter consciência disso. Puxa, eu estou acreditando que o fulano é um bandido mascarado que, quando ele sair da prisão, ele vai matar
400 mil pessoas com um tiro apenas. E aí é uma confirmação. Bom, o segundo ponto importante do fake news é: eu sei que eu tenho viés de informação, agora então eu vou procurar dados, vou buscar informações corretas, órgãos como Aos Fatos, como o próprio Globo tem, Fato ou Fake, boatos.org e outras fontes seguras, porque trazem informações e dados para que você possa refletir sobre fake news. Será que é verdade? Há poucos dias atrás surgiu uma fake news de uma pessoa que estava sentado, uma foto, um vídeo de uma pessoa que estava sentada na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele ali agora era do povo, era o poder e tal, e fizeram uma fake news com uma pessoa extremamente parecida com ele, mas que era do movimento de favelas do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver. Mas, no entanto, aquilo espalhou a ponto de as pessoas comentarem assim: olha, tem que mandar isso aqui, tem que ir para a ONU, tem que ir para o mundo inteiro, porque olha a verdade, não sei o quê, para mostrar dados e informações que desmistificam o problema da invasão que teve e a destruição que teve dentro do Supremo e dos três poderes no dia 8 de janeiro. A partir desse momento, o que a gente diz? Como é que isso pode acontecer? Como as pessoas têm essa facilidade em criar isso? Como é que elas conseguem montar todo um esquema para fazer isso? E que interesse tem? Uma simples. Eu demorei alguns minutos para verificar o fato e conseguir descobrir realmente que era falso e que o rapaz, apesar de ser muito parecido com o golpista, a pessoa que cometeu o desatino de sentar, destruir, invadir o Supremo Tribunal Federal, que estava preso, não tinha nada a ver com o outro. Aliás, são de cidades diferentes. Nem gêmeos podem ser, nem se conheciam. Mas, no entanto, isso passou para as pessoas. Dentro de uma organização que tem acontecido, que essa influência está fazendo com que grupos de pessoas se posicionem a favor ou contra, e eu já recebi diversas informações muito ruins de brigas, de pessoas que deixam de se falar dentro de uma organização e dentro de famílias também, e amigos que deixam de ser amigos por conta destas informações. Olha, o fato é, isto é um fake, isto é uma mentira, isto é enganoso, isso é uma notícia falsa. E a pessoa briga com você. Por quê? Porque é uma razão muito simples que eu vou comentar. Porque existe uma coisa chamada dissonância cognitiva, que quando chega a bater naquilo que é a sua crença, você tem um choque. E nesse choque, a tendência é você defender basicamente aquilo que você acredita como sendo o mais importante. Tá? A divergência, a questão da dissonância cognitiva é muito importante que você consiga entender que ela existe e que você também vai ter que trabalhar com ela. Por quê? Como é que eu vou evitar, né, esse processo? Como é que eu posso fazer para evitar a dissonância cognitiva? Como é que eu posso fazer isso? A base é: mude o seu modo de olhar as coisas. Olhe para outros lados. Olhe para outras questões. Veja por outros lados, ouça outras opiniões.
Não quer dizer que você tenha que, a partir deste momento, gostar de uma pessoa, ou gostar daquele partido, ou gostar daquela empresa. Mas é importante que você consiga entender que nem sempre aquilo que está sendo colocado é verdade. E aí, vamos trazer dados para vocês, que eu estou buscando aqui na internet. 43% das pessoas entrevistadas sobre isso aqui é da Notícias, o Diário, que resolveu fazer uma pesquisa sobre a objetiva, a motivação e os prejuízos das notícias falsas, ou as fake news. E eles descobriram e levantaram a seguinte posição: dos quase 5.000 pessoas que foram entrevistadas, 43% dos entrevistados disseram não confiar, na maioria das vezes, em notícias vindas de aplicativos de mensagem. E 30% disseram confiar apenas quando conhece quem compartilhou. Aí está o perigo. Às vezes é o seu vizinho, seu amigo, ou alguém que você confia e que te mandou. Então você compartilha e acredita. Metade dos entrevistados admite já ter tomado decisões baseadas em informações falsas. E um alto também, um terço dos entrevistados nunca ou raramente questiona a veracidade das notícias nas redes sociais. E aí está o grande problema. Com a rede social eu não vou, porque vai causar dois prejuízos. Eu vou ter que parar um tempo para ver se aquilo que estou recebendo é verdade, é uma notícia falsa ou é uma verdade. E segundo, vai entrar em choque com aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como uma crença pré-estabelecida e pré-determinada. Para as organizações, alguns empresários que se colocaram a favor na questão das últimas eleições, se colocaram a favor ou contra determinado candidato por partido político, estão enfrentando problemas dentro das organizações e com os seus clientes. Então, é muito comum que pessoas falarem: naquela loja não entro mais porque o dono ele foi a favor do X ou do Y. E a pergunta que eu faço a vocês, e que é para que vocês respondam: até quando a gente vai conseguir conviver com esse tipo de comportamento? Até quando vamos continuar trabalhando e vendo as pessoas brigando por fake news? Eu já fui xingado aqui em algumas redes sociais, porque eu tive a pachorra de perguntar para as pessoas: olha, isso aqui não é verdade. Existe um outro caminho. E não é porque eu acredito no X, Y, Z, mas isso aqui que está sendo apresentado não é verdade. Eu fui xingado, eu fui expulso, sou persona não grata para algumas pessoas, pelo simples fato que eu disse para a pessoa, eu escrevi sem atacar a pessoa: isto não é fato, isto é fake news, ou isto é uma notícia falsa. Vamos refletir sobre esse problema. Vamos trabalhar em cima dessa proposta. Vamos pesquisar. Antes de compartilhar, pare, pense e verifique a profundidade e qual o grau de certeza que se tem. E qual o interesse em divulgar isso? Por quê? O que alguém ganhará e o que acontecerá se isso for uma verdade? Essa é uma pergunta. E se for mentira? E se isso for influenciar pessoas a cometerem suicídio ou cometerem alguma situação errônea? Ou se, ao invés de juntar pessoas para que elas possam trabalhar em conjunto, colaborando, cooperando uma com as outras, separem as pessoas? São perguntas que eu não tenho resposta. Cada um de nós tem que ter a sua resposta. Eu continuo achando que eu não preciso atacar as pessoas.
mas é preciso que a gente busque as informações verdadeiras no seu tempo certo e traga boas questões. No próximo evento, eu pretendo trazer alguns tipos de fake news, né, que eu pesquisei e que vem, inclusive, de muito tempo atrás. Já existe fake news há milhares de anos. Só que, desta vez, com a explosão das redes sociais, nós temos uma avalanche de pesquisas, uma avalanche de informações, uma avalanche de notícias falsas, porque é muito rápido. É como diz, um gatilho de pólvora, alguma coisa que rastro é muito rápido, o que antigamente era muito mais demorado, porque existiam poucos sistemas de informação que pudessem pegar um grupo grande de pessoas. Agora é muito rápido. Agora se cria alguma coisa e em algumas horas se espalha isso com uma velocidade inimaginável. As leis estão sendo criadas para evitar isso, porque estão se vendo que as pessoas estão sendo prejudicadas, as organizações prejudicadas, por conta de informações totalmente falsas, que mexem, inclusive, com a idoneidade, com a integridade da pessoa. E podem colocar pessoas sobre perigo da sua própria integridade física. Então, a primeira parte está aí, terminando. Espero que vocês, quando receberem isso, mandem para mim perguntas, comentários, eu estou à disposição, a gente vai comentar, e eu trago dados também. E quem quiser, me peça, eu passo todos os dados em todos os sites, em todas as institutos de pesquisa confiáveis, universidades onde eu fui pesquisar para poder falar o que eu estou falando para vocês. Segundo ponto são os boatos. Nossa, só que boato agora é diferente. Primeira característica de um boato, tem que ser alarmante. Tem que causar pânico, tem que causar alarme, tem que causar alguma coisa que faça com que as pessoas normalmente saiam de uma situação já muito difícil. Também tem uma questão de preconceito, de pré-estabelecimento. Mas o boato não tem uma fonte confiável. O boato é normalmente alguém que disse, que falou, que tem. É basicamente isso. Aí eu ouvi de uma pessoa que é filho da empregada que trabalha na casa do delegado, que o delegado conversou com não sei o quê, e ela ouviu uma história, ou seja, uma confusão danada que traz uma confirmação de algo que tem que criar pânico. E, ao criar pânico, faz com que as pessoas tenham atitudes que você não tem condições de fazer a governança dessas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês muito claro, porque eu participei disso e vi as coisas acontecerem. Alguns anos atrás, São Paulo sofreu uma avalanche de problemas em algumas delegacias. Algumas delegacias, não foram todas as delegacias de São Paulo, mas algumas delegacias e alguns lugares onde um grupo de marginais, de bandidos, resolveu fazer o ataque a vários lugares, a várias delegacias, como resposta a uma situação que estava acontecendo para eles desagradável. Uma cidade como São Paulo, pela primeira vez na vida, eu vi as imagens, ela parou. Os boatos eram dos mais incríveis e que estavam botando fogo nos prédios que estavam fazendo isso. Parou tudo, tudo. Uma avenida como a Avenida Paulista, que tem 24 horas de trânsito, que estava totalmente parada, sem nenhum carro, sem nenhuma pessoa. Milhões e milhões de pessoas se esconderam nas suas casas. E algumas pessoas depois estavam falando assim, eu saí correndo, eu não fui, eu ia para casa porque eu fiquei sabendo, mas eu não fui, eu fui a pé.
E eu fui me escondendo porque tinham colocado bombas em todas as estações do metrô. Esse era o boato. A coisa foi tão grave, tão grave, tão grave, que demorou ainda alguns dias. No dia seguinte, eu fui a São Paulo. Eu tinha um trabalho para resolver em São Paulo. E eu fiquei hospedado justamente num bairro moreno chamado Vila Madalena, num hotel que tem na Vila Madalena, numa rua onde tem, a partir de um determinado trecho da rua, é um dos bares boemia da noite inteira, de segunda a segunda, nunca para. E muitos daqueles bares, aquelas boates, daqueles restaurantes estavam fechados com medo, porque ainda tinha um boato de que a organização criminosa iria atacar os pontos de aglomeração de pessoas. Bom, aglomeração de pessoas, bares, restaurantes, boates, assim por diante, porque o restante estava fechado. Eu tive dificuldade, inclusive, para conseguir um táxi lá no aeroporto para poder ir para a Vila Madalena, e tive dificuldade à noite para poder jantar no restaurante, porque uma grande parte ainda estava fechada, o que demorou ainda 2 ou 3 dias. Depois a vida começou a voltar. O boato é alguma coisa que faz com que as pessoas sintam realmente alguma coisa importante. Vou dar o exemplo agora do boato mais recente que teve. Tivemos, infelizmente, uma coisa inimaginável. Um adolescente, um adulto, entra dentro de uma escola e mata crianças pequenas. Uma cidade que eu considero uma das cidades mais bonitas que eu já conheço, de pessoas maravilhosas, que é Blumenau. A partir daí surgiu um boato de que havia já uma preparação para no dia 20 de abril, ou seja, alguns dias atrás, 3 dias atrás, todas, e o boato que surgiu é todas as escolas do país seriam atacadas. Que existia todo um grupo, um jogo espetacular, com pessoas já dizendo quem seriam algumas pessoas. Mas ninguém parou para ver que, se juntar todas as escolas do país, precisaria de um exército para conseguir uma pessoa para cada escola. Um maluco, né? Um bandido, um marginal, um assassino para cada escola. Porque o número de escolas, o número de estabelecimentos escolares é monstruoso. Se fosse somente no sul do país, as pessoas deixaram. Não vou mais para a escola. Não vou deixar meus filhos ir para a escola. O cuidado que nós tivemos é da questão do boato. E aí, redes aproveitando, políticos aproveitando todo o processo para criticar um monte de coisa, para acreditar ao outro que só está existindo aquilo por conta de ações passadas que aconteceram e tal. E que deveriam fazer isso e tal. Esse pânico que cria é um boatos, como já tivemos em várias situações, em outras que são 1000 comentários. Tivemos um boato muito forte uma vez, isso através de jornais e tudo, que chamou-se da escola de base, em que os donos da escola se aproveitavam das crianças e conseguiram botar todo um boato e tal, e eles não tinham nada de verdade nisso. Boatos como na época da Segunda Guerra Mundial, que é um boato que existia dentro da capital, São Paulo também, grande capital. Meu avô recebia, e no final do dia, quando começava a escurecer, ele colocava panos pretos em todas as janelas. Por quê? O boato era que o Hitler iria vir para, ia mandar os aviões para a América do Sul para bombardear as cidades, porque, segundo, né, a filosofia, o Hitler iria terminar primeiro com os judeus, depois os
negros, depois os latinos, porque precisavam todos serem da raça ariana. E meu avô, e assim como toda a rua dele, em vários lugares, colocavam panos pretos para evitar que os Hitler, os aviões da Luftwaffe, pudessem reconhecer que ali era a cidade de São Paulo e jogar bombas e destruir a cidade. Assim como existem esses boatos, existem dezenas de outros boatos que fazem com que a gente consiga perceber dentro desse processo, né, e criar pânico. Então, e é real, porque o pânico mexe com alguma coisa que tem que ser muito grande, popular. Crianças indo para a escola. Então, quem tem criança pequena, ou quem tem um adolescente que vai para a escola, ou mesmo eu que precisaria ir dar aula na faculdade, não vou na faculdade dar aula, porque vai ter pânico, vai ter alguém entrando na faculdade e matando as pessoas, atacando as pessoas. São boatos. E como é que a gente pode combater boatos de novo? Agora também olhando e vendo, peraí, vamos analisar por todos os pontos o tamanho desse processo. Como estará acontecendo? O quanto isto vai poder influenciar? O quanto teríamos de verdade nesse processo? Quem? Da onde veio esse boato? Qual a fonte? E aí sim, o boato tem que ter uma fonte. Não pode ser a pessoa que falou tal, porque normalmente quando há um boato, coisa muito grande, né, não se consegue identificar a origem. Já com relação ao fake news, você consegue identificar a origem. A origem normalmente é de alguém que está num grupo, num partido político, que está num grupo contrário, numa empresa, surge de lá. Isso é muito fácil. A, a polícia e os órgãos de repressão conseguem identificar claramente hoje de onde surgem as fake news, as notícias falsas. Já o boato não, porque o boato é alguma coisa tão grave, que as pessoas que soltam o boato, aqueles que produzem o boato, eles não podem ser identificados, porque eles causam pânico. Causar pânico, causar alguma coisa que mexe com a população de forma geral, é passível de punição, é passível de crime ou, sei lá, de alguma coisa. Isso não sei a lei. Se alguém tiver, inclusive, condições na próxima vez trazer qual é a lei, tudo bem. Eu sei que a lei das fake news, na próxima eu vou comentar com vocês. Então, nós temos dois momentos, ambos fake news e boatos mexem com as pessoas, influenciam a vida das pessoas, os relacionamentos, as questões práticas do dia a dia, as questões das organizações, favorecem algumas organizações e prejudicam outras. Os boatos é a mesma coisa, causam pânico, causam medo muito grande, causam situações de constrangimento e fazem com que a, um país inteiro, uma sociedade inteira viva sobre o domínio do medo. A ideia é essa. Às vezes é uma simples brincadeira, mas às vezes tem todo um processo de poder, todo um processo de controle para que não haja grandes mudanças, para que não se pense em coisas diferentes, para que se continue com aquele grupo predominante, continuar predominante para que consiga fazer as coisas, ou para quem queira implantar um sistema novo, então cria-se um boato ou uma fake news, uma notícia falsa. Em resumo, hoje eu estou aqui terminando a minha live, pedindo a vocês que, ao ouvirem isso, comentem, mandem mensagens, critiquem, mandem dados, vamos debater. Não no sentido de atacar fulano, beltrano ou cicrano, mas trabalhar com as questões de
Vamos eliminar aquilo que não é poderoso. Vamos eliminar aquilo que não nos traz nada proveitoso. Vamos trabalhar com a verdade, vamos trabalhar com as situações concretas e não com as falsas. Vamos mostrar para as pessoas o quanto nós evoluímos de homens das cavernas que acreditavam nos boatos de que estava caindo o mundo, né? Como um grande boato que foi no cometa Halley que o mundo ia acabar. E pessoas perderam a vida, imaginando, olhando para o cometa Halley. Ou fugiram, se esconderam durante muito tempo, porque acharam que o cometa Halley ia ser o fim do mundo. E nada aconteceu. Mas ninguém sabia, ou as pessoas que sabiam não conseguiram mostrar. Então, esta maioria silenciosa que as estatísticas mostram, que não confiam, que estão sempre colocando, devem se posicionar e não evitar. E evitar de compartilhar coisas que eu não tenho certeza que é verdade. Buscar informações. Então, a mesma velocidade que nós temos em compartilhar, em obter e receber, também temos a mesma velocidade para conseguir dados, fatos que comprovem ou não aquilo. Na verdade, para o fake news, é sempre a comprovação contrária. No caso do boato, também, hoje em dia, é parar para pensar um pouquinho, entrar em contato com os órgãos responsáveis, que eu também vou repetir na próxima Hora do Café, trazendo para vocês isso. Hora do Café sempre adoçado com açúcar ou não, para quem gosta de café sem açúcar, eu vou tomar meu café daqui a pouco. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Hora do Café, envie sugestões, comentários, compartilhe. Faça com que tudo isso que nós estamos comentando agora e conversando atinja um maior número de pessoas. Qual é a finalidade? Trazer a unidade. Qual o objetivo? Buscar cooperação, colaboração e comunicar, compartilhar coisas boas com as pessoas que estão aqui. Essa é a finalidade sempre da Hora do Café e principalmente essa que comentou sobre a primeira parte de fake news e boatos. Até a próxima Hora do Café.